Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Sérgio. Sejam muito bem-vindos ao canal Energia do Tarô. Eu gostaria de agradecer a todos os inscritos, aos novos inscritos, aos comentários, aos likes. O meu muito obrigado. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu comentário, dar o joinha, clicar no sininho para que você receba as notificações, pois é muito importante para o canal. Você que tem interesse em leituras particulares, maiores informações na descrição do canal. Lá você encontra o meu contato e os valores para perguntas e respostas e chamadas de vídeo ao vivo, ok? E hoje a leitura é para o signo de Touro, leitura do amor para Touro. Vamos lá, tarô? Signo de Touro, leitura do amor. Signo de Touro, leitura do amor. Rei de Paus, a carta do julgamento, 7 de Paus e a carta da Lua. Rei de Paus, o julgamento, 7 de Paus e a carta da Lua. Veja bem, Touro, me dirigindo aqui a um grupo específico de taurinos, ou seja, não significa que todos vocês possam estar, né, nesse momento ou no contexto desta leitura, mas um grupo em específico, um grupo em especial. Aqui me fala primeiro de uma relação, de um relacionamento, uma relação marcada por muita paixão, por muito entusiasmo, ok? Aqui Rei de Paus, uma relação onde existe muita paixão envolvida entre os parceiros, mas, entretanto, todavia, existe aqui, veja bem, um chamado para uma autoavaliação dentro dessa relação, uma relação marcada por muita paixão, muito entusiasmo, sim, porém, aqui existe um chamado para ambos os parceiros fazerem uma avaliação, ou seja, algumas coisas aqui precisam serem reavaliadas nessa relação. Aqui representa, veja bem, 7 de Paus, aqui representa desafios que existem numa relação, ou que podem existir numa relação. Aqui existem desafios que numa relação pode ter que serem superados, ou seja, superar barreiras, desafios. Aqui representa, veja bem, uma situação, uma pessoa que está em defesa própria, que está em defesa própria, ou seja, é como se essa pessoa estivesse reivindicando algo nessa relação, estivesse saindo em defesa própria dentro dessa relação. Então, existem sim desafios aqui, existem coisas que precisam ser superadas. A carta do julgamento sempre chama, sempre é um convite para que uma situação seja analisada, seja reavaliada. Eu vejo aqui uma espécie de, veja bem, uma situação onde onde um dos parceiros estão, veja bem, vendo a necessidade de sair em defesa própria dentro dessa relação. Uma relação que muito provavelmente há um certo desequilíbrio. Aqui também me fala, Touro,
de uma situação envolvendo vocês dois, ou seja, os parceiros. Aqui fala de ciúmes, ok? A carta da Lua fala de ciúmes, fala de incertezas. Existe aí, muito possivelmente, um quadro, sabe, um cenário de ciúmes. E alguém pergunta até que ponto o ciúmes numa relação ele é saudável ou não, até que ponto ele é plausível ou não, é saudável ou não. A questão não é propriamente o ciúme, a questão é quando existe, veja bem, uma coisa descontrolada, quando se torna um ciúme exacerbado, descontrolado, uma coisa meio doentia. Isso, logicamente, isso causa problemas, isso interfere, veja bem, em qualquer relação, quando não existe um equilíbrio. Então, uma relação movida por muita paixão, mas que precisa de ajustes, ou seja, aqui é um chamado para que ambos os parceiros façam uma reavaliação. Essa pessoa que está aqui defendendo, digamos assim, uma posição dentro da relação, dentro desse relacionamento, ok? Uma pessoa que está fazendo valer os seus direitos, seus valores, seus princípios, ou seja, um clima não muito favorável nessa relação. Um clima um tanto desfavorável. Uma relação que muito possivelmente passa por uma turbulência, um certo desequilíbrio, ciúmes, incertezas predominando essa relação. Vamos procurar saber um pouco mais sobre esse momento, né? Sobre esse seu momento, Touro, dentro dessa relação, ok? Enfim. 5 de paus, 2 de paus, a carta da temperança e a carta do imperador. 5 de paus, 2 de ouros, a temperança e o imperador. Conflitos. Aqui, 5 de paus, conflitos. Vejo aqui que se trata de uma situação onde ambos não querem ceder, ok? Ambos os parceiros não querem ceder, conflitos. Esses conflitos, muito possivelmente, são ocasionados por essa questão, como eu falei, que envolve os ciúmes, que muito possivelmente vem numa escala muito grande, essa pessoa querendo marcar ali um território, querendo, digamos assim, sair em defesa própria, ou seja, fazer valer ali os seus direitos dentro dessa relação, e todo esse cenário está causando os conflitos aqui entre esse casal, entre esses parceiros. O 2 de ouros fala do equilíbrio nas relações, nos relacionamentos, portanto, aqui se trata de uma relação que está desequilibrada, se faz necessário encontrar um equilíbrio para que esses conflitos possam se encerrar, para que esses conflitos não continuem. Aqui fala do equilíbrio no que se refere ao emocional. A carta da temperança, portanto, há um desequilíbrio de forças no que se refere à questão emocional, onde há um desequilíbrio emocional entre duas pessoas, é um prato feito para conflitos. Aonde não existe um equilíbrio, veja bem, onde não existe um equilíbrio de forças, onde não existe um equilíbrio numa relação, principalmente a questão emocional, é um prato feito, é um convite para conflitos. E uma outra coisa que eu vejo aqui, Touro, que me chama a atenção, é a questão
de um possível controle excessivo por um dos parceiros. Alguém querendo controlar, exercer um controle sobre, digamos assim, o parceiro, ou seja, dentro da relação. Querendo ali, sabe, conduzir as coisas, conduzir essa relação, exercendo como se fosse um controle excessivo. É importante ressaltar, é muito importante ressaltar o que eu vou colocar aqui, é muito importante ressaltar que ambos os parceiros têm voz e espaço para expressar, para se expressar. Isso porque o controle excessivo pode desgastar uma relação. Toda relação onde existe um controle excessivo por parte de um e de outro acaba causando desgaste, que traz consequências, que traz conflitos, enfim, que desestabilizam uma relação, um relacionamento. Então é preciso puxar esse freio de mão, é preciso rever essas questões, é preciso trabalhar essa questão dos ciúmes, é preciso colocar um fim nesses conflitos, é preciso buscar um equilíbrio de forças, é preciso rever essa questão do controle excessivo, de alguém aí dentro da relação querendo controlar tudo, ou seja, uma pessoa extremamente controladora. Então isso traz desgastes para uma relação. Isso acaba minando a confiança da pessoa. Isso acaba trazendo consequências terríveis para uma relação. Quando você tem ali uma pessoa, um parceiro controlador. Então, como eu falei, repito, é importante que ambos os parceiros, porque quando a gente fala de equilíbrio, é em todas as áreas. É em todas as áreas. Uma relação bem equilibrada é quando ambos, veja bem, quando ambos os parceiros, veja bem, tem o mesmo espaço dentro da relação, ou seja, o mesmo direito que um tem, o outro também tem. Não pode haver uma desigualdade. Não pode haver uma desigualdade onde um se acha superior ao outro. Não. Tudo tem que ser em pé de igualdade. Então, esse excesso de controle, de querer controlar tudo, enfim, isso acaba gerando conflitos, isso acaba desestabilizando qualquer relacionamento. Então, os desafios que precisam ser, veja bem, equacionados, estão aqui. Ou seja, uma relação que até então movida por muita paixão entre os parceiros, mas que, num dado momento, se faz necessário fazer uma autoavaliação, uma reavaliação dessas situações para que elas possam ser corrigidas, para que haja harmonia, ou seja, para que esses conflitos eles possam chegar ao fim, para que haja paz, harmonia, estabilidade nessa relação. E, sobretudo, trabalhar, equacionar essa questão do controle excessivo, ou seja, um dos parceiros querendo o controle, querendo exercer o controle sobre a relação, sobre a vida do outro. Você estar numa relação como essa é muito complicado, porque é como se você estivesse ali com a pessoa, né, pisando em ovos, pisando em caco de vidro. Isso é terrível. Então isso precisa ser revisto. Se faz necessário, se faz extremamente importante que essa pessoa que está tendo esse papel dentro da relação reveja esse conceito. 2 de copas. Valete de ouros. As de paus. E a carta da imperatriz. 2 de copas, o valete de ouros, o as de paus e a imperatriz. Aqui, touro me fala de um período de renascimento, de aprendizado, de renascimento dentro dessa relação, ou seja, um recomeço.
aqui me fala, aqui tem um chamado, veja bem, para o fortalecimento, ou seja, da união, cultivando o respeito e a confiança e a harmonia no dia a dia dessa relação, ou seja, no dia a dia de vocês dois. Se faz necessário, extremamente necessário, atender a esse chamado. Um chamado para o fortalecimento da união, cultivando o respeito e a confiança, que vai trazer, que vai proporcionar, veja bem, se criar um clima de harmonia entre você e o seu parceiro, entre o seu par, entre a pessoa amada. Um momento de aprendizado, de crescimento, ou seja, de mudança, um momento de recomeço. Também vejo aqui o seguinte, seja qual for a situação atual desse relacionamento, ou seja, desse momento de coisas que precisam ser analisadas, independentemente dos motivos, seja qual for a situação atual de vocês dois, ela é um sinal de que uma mudança acontecerá. E essa mudança trará a compreensão entre vocês dois. Aqui, a carta da Imperatriz. Então, seja qual for a situação, seja os impasses que forem, os desafios que precisam ser encarados, eles precisam ser encarados como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Então, seja a situação que for, encare como uma oportunidade, ou seja, um sinal de uma mudança que trará a compreensão, o equilíbrio, o bem-estar, a paz, a harmonia entre vocês dois. Vocês não podem, veja bem, não podem, não tem como não considerar esses desafios que precisam ser equacionados. Vocês têm que atentar, têm que buscar um meio, um caminho, buscar um equilíbrio entre vocês dois. E essa situação, ou essas situações que precisam ser revistas e analisadas, reavaliadas por ambos os parceiros, precisam ser encaradas como uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de recomeço, encarando todos esses desafios como um sinal, como uma probabilidade de mudança, ou seja, uma mudança que trará um ambiente de compreensão, de harmonia, de paz, de bem-estar entre vocês. Então, não encare esses desafios como algo que possa vir a causar uma ruptura, um término. Não vão por esse caminho. Encare essa situação como uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, de recomeço, de oportunidades, de recomeços que vão trazer, sim, um clima de paz, de harmonia, de estabilidade para essa relação. Então, Touro, se faz extremamente necessário que você e o seu parceiro, que ambos vocês reconsidere essas situações, encare esses desafios, mas como um mecanismo de aprendizado, como um meio de crescimento que vai fortalecer essa união e vai trazer um ambiente de paz, de harmonia, de felicidade e de estabilidade para essa relação, para esse relacionamento e para esse amor, ok? Então, minha gente, um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, uma ótima
uma excelente semana para todos e até a nossa próxima leitura.